Hein? É, é sempre um privilégio nós podermos não apenas ouvir as mensagens pelo YouTube, pelo IVPT, mas também podermos estar lá na estância junto com muitos milhares de irmãos de toda a terra. Foram 6 mensagens e nós que estamos desfrutando do livro de Gênesis, chegamos em uma pessoa muito importante que é Jacó. E é impressionante o como que eu me identifiquei com Jacó. Bem, nós vimos que Jacó, desde cedo, ele almejava receber o direito de primogenitura. E ele lutou por isso. Mas ele era uma pessoa muito acomodada. É o que a gente costuma falar, vivendo na barra da saia da mãe, né? Ali, sempre acomodado, viver tranquilo. E aí, o Senhor precisou levantar uma situação de perseguição. O irmão dele, cheio de ciúme e ódio, decidiu matá-lo. Então, ele tem que fugir. E os pais orientam ele voltar para a Mesopotâmia, voltar para onde os pais dele, Abraão, o avô, né, nunca havia saído. Quando a gente faz uma viagem dessa, hoje é uma situação tranquila, mas imagina você sair sem nenhuma segurança, meios de transportes precários, talvez um jumento, um camelo, sei lá o quê, mas ele chega na Mesopotâmia. Ele, ou melhor, ele chega lá em Harã, e aí ele é tratado pelo Labão, seu tio, que veio a ser também sogro. E o Senhor começa a transformar a vida dele através de situações exteriores. Mas uma coisa que me impressionou muito, irmãos, logo ali, ainda saindo de casa, quando ele está ali na primeira noite, tendo que dormir no relento, ele tem uma visão. E essa visão passa a governar a vida dele. Ele deita numa uma pedra ali em Betel e ele tem uma visão de uma escada que liga a terra aos céus. E ali ele faz um voto bem simples. Eu diria quase uma promessa. Ó, se Deus desse roupa para ele, desse comida para ele, desse proteção e ele voltasse são e salvo para a casa do Pai, aquele Deus seria o Deus dele. E ele ainda daria o dízimo de tudo. Irmãos, o Senhor depois vem cobrar essa promessa.
Às vezes nós fazemos promessas para Deus, talvez tão infantis como aquela que ele fez, mas Deus não esquece. E Ele quer que nós sejamos governados por uma visão, assim como Jacó foi. Ele foi muito tratado ali na casa do sogro. Mas depois o Senhor fala, está na hora de voltar. Irmãos, certamente os irmãos vão complementar. Você que foi na conferência, você ganhou algum ponto, vai poder estar compartilhando para que a gente ganhe mais luz, mas o importante é que não importa o quanto Jacó nós sejamos, o Senhor, Ele quer nos transformar. Teve um momento que o Senhor falou, de hoje em diante, você não é mais Jacó. Agora você vai ser um príncipe de Deus. Lembra qual foi o nome que Deus deu para a avó dele, a mulher de Abraão? Mudou o nome para Sara. Princesa. Sara é princesa. Agora, ele ganha o título, o nome de príncipe de Deus. El é Deus. Israel é Sar. Aí está embutido Sar, o príncipe de Deus. Ou seja, não importa o quanto enganador nós sejamos por natureza humana, o Senhor quer nos transformar em um príncipe de Deus em Israel. Príncipe, ele tem autoridade, mas não é autoridade humana que é autoridade de Deus. O Senhor, Ele não desiste de nós. Ele está levantando circunstâncias para que nós sejamos aperfeiçoados, mas assim como Jacó, apesar de ter ser bem natural, mas ele tinha um sentimento. Eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quando nós temos esse coração, Deus tem como agir. Amém? Quem estava na conferência pode vir. Jacozinha tá vindo, né? Só Deus sabe se a Jacozinha tá tremendo nas pernas aqui. Então, como o irmão falou, são várias lições, 6 mensagens, e de todas elas, todos nós anotamos alguma coisa. Claro que eu anotei, o caderno ficou até lá em casa, eu nem trouxe, porque são muitas anotações. Mas eu peguei a mensagem 40, que o irmão Tefa já explicou aqui, é essa reconciliação de Jacó com Esaú. Me chamou muita atenção. Eu vou ler o que eu coloquei, porque para falar aqui, eu vou tremer. Então, Deus faz nos passar por toda aflição e nos tornar príncipe e princesa, que o irmão acabou de falar. Mas tem um objetivo de sermos príncipe e princesa. Os objetivos é trabalhar para o reino do Senhor. Então, o objetivo que Deus quer é que nós trabalhemos na obra do Senhor, é o que Ele quer. Então, eu, Eliette, saí dali como uma princesa, pronta para fazer a obra do Senhor. Então, eis-me aqui. Então, fala que eu tinha que ter uma visão. E a visão que a igreja passar, a visão que nós recebemos é do governo de Deus. Então, eu quero esse governo de Deus para a minha vida e trabalhar aqui nesse Carlos Chagas e toda a cidade que Deus me mandar. Amém? Em Gênesis 32, 4, eu anotei que mostra que Jacó teve medo. Nesta hora, ele precisava da ajuda dos anjos.
E Deus foi propício com ele naquele momento que ele teve medo. Porque ele sabia que o irmão dele vinha ali com 400 homens, né? E ele não sabia o que ia acontecer, qual a mentalidade daquele irmão dele. De repente poderia matar ou não. Então, por que ele vinha com aquele tanto de homens? Então, isso tremeu as bases de Jacó. E muitas vezes, quando vem uma situação na nossa vida, nós pensamos só o negativo, a gente nunca pensa o positivo, né? Mas Deus sempre nos leva a dizer que Ele está conosco, como Ele teve com Jacó. Nós precisamos de muitas circunstâncias para Deus nos transformar completamente. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó era um enganador, depois Deus transformou ele, fazendo um homem para servir ao Senhor, né? Fazer a obra do Senhor. Aí ele fez uma oração, a oração que eu ganhei, até mostrei aqui. Essa oração foi o que o irmão falou, que é a oração atual. A oração tem que ser uma oração atual. O momento que ele estava passando, que ele estava vivendo, que ele orou. Ele orou o seguinte, no Gênesis 32, 7, diz, Jacó teve medo e ficou angustiado. Aí no 9 fala, e Jacó orou, Deus de pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, ó Senhor que me disseste, volte para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem a você. Então Deus está me chamando, né, para voltar para Betel, não ter medo de nada, porque Ele fará bem para a minha vida e para a vida de todos nós que estamos aqui. Então, fazer uma oração de acordo com o que ele estava vivendo. Ele fala, livra-me da mão do meu irmão. Olha, que medo, que ele estava com tanto medo. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Agora sou 2 grupos. Livre-me da mão do meu irmão, Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim, as mães dos meus filhos. Então, ele teve esse medo. Então, Deus, depois os irmãos lê o restante, que vão saber o que Deus trabalhou com ele. Amém? Então, essa oração deve ser uma oração atual, o momento que ele estava vivendo. Enquanto você tem os seus meios, enquanto você tem os seus meios, você chega no momento que você fica vulnerável. O irmão falou muito sobre a gente ficar vulnerável, porque nós estamos procurando os nossos meios, né, de alcançar ou de agradar a Deus. Aí Deus atua. Quando você chega a ser vulnerável, não tem mais para onde resolver, Deus vem e entra, né, para nos ajudar. Glória a Deus por isso, nós temos esse Deus maravilhoso. Deus espera você usar todas as suas forças naturais para depois ele agir e atuar. Ó Senhor, eu preciso de um falar vivo comigo todo dia, que é a palavra que nós temos todo dia, a palavra do Senhor. Eu preciso ser governada pela visão, porque nós temos a visão. O Senhor precisa me encabeçar. Não devo lutar contra Deus. E o que é lutar contra Deus? É a irmã me chamar, me dar uma tarefa aqui e eu falar, eu estou aqui que o outro não vou. Então, tem tantas lutas que nós fazemos, né? Que nós damos desculpas de não fazer a obra do Senhor. E vamos fazer aquilo que realmente precisava fazer, nós não fazemos. E aí vai, cada um pensa o que Deus chama e que muitas vezes nós não fazemos, né? Então, isso aí é lutar contra Deus. Eu quero andar por esse caminho que vai ser governado por Deus. Então, o que eu quero, irmãos, é ser governado por Deus. É dizer sim e amém para a palavra do Senhor. E tem uma palavra de comando. A palavra de comando mexeu muito comigo. E uma delas que eu anotei quando o irmão Pedro falou, eu preciso assinar um contrato com meu Senhor. Eu preciso assinar um contrato com meu Deus. É dispor, erguer meus olhos, levantar, atitude, erguer os olhos, levantar e percorrer toda a terra, pregar a palavra e encher a terra. Amém? Preciso lembrar, irmãos, para Deus me transformar, precisa tocar no meu velho homem. Aí eu vou dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Olha, gente, na verdade, hoje, até desde ontem, quando falando compartilhar, eu falei, amanhã eu não vou à reunião. Aquilo eu tremia nas bases. Mas eu fui deitar e o irmão Jaime postou um vídeo lá dos irmãos em Brasília. E aí, 2 irmãos. Acho que era a primeira vez que ele estava indo lá compartilhar, e ele falando da dificuldade, tipo assim, da dificuldade que ele tinha e que ele estava ali em obediência à palavra de Deus, porque ele realmente não tinha
a capacidade, assim, ele não tinha aquele jeito de estar aqui. É como eu, gente. Eu vim aqui na frente, para mim, é difícil demais. Todos os irmãos já conhecem a minha dificuldade, né? Mas a conferência falou muito ao meu coração. Muito, muito mesmo. Essa história de Jacó é uma história que mexe com a gente, porque todos nós somos como Jacó. Falamos tantas coisas erradas, mas Jacó foi abençoado. E, apesar de ele ser tão trapaceiro, fazia tantas coisas que não agradavam ao Senhor, mas Deus amava ele, e ele amava o Senhor, porque ele lutou, desde quando ele nasceu, ele já está lutando pelo seu direito de primogenitura. Então, isso agradou ao Senhor. Então, e ele foi caminhando, e Deus foi transformando a cada dificuldade que ele ia tendo, Deus ia transformando, né? Então, isso, e ele foi andando, até chegou em Betel, né? Que é a igreja de Deus, né? Então, nós somos esses Jacós da vida. Eu sou. Volto a mim, assim, Deus falou tanto no meu coração, e a última mensagem, a palavra de comando, e até peço perdão, porque eu falei assim, hoje, por que nós vamos ficar aqui até a última palavra? Hoje, mas parece que foi a palavra que veio falar comigo. Eu peço até perdão, irmão Flávio, eu sei que o irmão Flávio não deixa ele vir embora sem ouvir a última mensagem. Realmente foi aí. Eu fiquei assim pensando, Deus falou tanto comigo, Deus me colocou aqui na igreja, na viver da igreja, em Betel, uma vida maravilhosa, junto com os irmãos. Tem uma palavra, e com ele também, que por sinal, ele ontem, depois que eu comentei com ele do irmão lá, ele falou assim, vai lá e fala pela mesma palavra. Então, graças a Deus que eu estou aqui. Então, é isso, porque se Deus me colocou aqui, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para fazer alguma coisa para Deus, ser coluna no viver da igreja, né? Então é isso, para estar participando de todas as ferramentas, usando todas as ferramentas que o Senhor tem me dado. Tem a casa do adolescente, eu quero estar. Tem a pregação do evangelho, eu preciso estar. É isso que vai me fazer crescer e chegar a um viver junto com Deus, né? Amém? Amém. É isso. Amém. Você me espera agora? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Agora, depois que eu trago ela, já não quer me... Senhor Jesus. Irmãos, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Senhor Jesus. Mas ela mudou meu compartilhar todo, que eu não sabia que ela ia falar isso aqui, né? Trapaceiro, né, irmãos? Se formos olhar essa questão de Jacó, né? Nós enquadramos todos diretamente dentro disso aí. Agora nós temos que fugir disso, nós temos que sair de Siquém e ir para Betel, né? O Senhor quer nos dar uma nova visão e, inclusive, na conferência foi perguntado qual é a sua visão, não é? Qual a visão que te governa, não é? Nós todos podemos responder, é a visão do Senhor, mas é preciso realmente saber se eu estou dentro dessa visão, né? Não é só responder. Irmãos, eu vou compartilhar aqui dentro do contexto da mensagem 43, aqui está na imersão. Depois que transpôs o val de Jaboque, Jacó encontrou-se com Deus e lutou com ele. Val é uma denominação usada para a parte do rio em que as águas são rasas e podem ser atravessadas a pé. Jaboque em hebraico significa esvaziar. Muito provavelmente, não, desculpa, eu estou errado. Não é esse o compartilhar que eu ia fazer, não. É na de domingo, é na de hoje. Deus queria fazer uma transformação profunda e interior na vida de Jacó. Ele já se havia tornado muito rico e possuía muitos bens, servos e servas. Então, em Siquém, comprou uma parte de um campo para colocar seus bens. Abraão jamais fez isso, mas Jacó é mais parecido conosco. Com um pensamento muito lógico, desejava ficar um bom tempo naquele lugar.
mas o Deus de Betel havia chamado Jacó e o havia lembrado do voto que fizera quando erigiu uma coluna. Bem, irmãos, o que nós todos, né, acredito que conseguimos vivenciar aqui nessa parte que é da mensagem 43, é que nós somos acostumados a comprar campos, a nos fixar em nós mesmos, em nossas coisas, né, em nossas propriedades, enquanto que Abraão não comprou terra, porque Abraão ele aguardava a pátria celestial. Enquanto que Jacó, ele foi logo querendo fixar ali, mas ele teve que lembrar que ele havia feito um juramento a Deus e que ele não podia estabelecer ali. Então, trazendo para a nossa vida, né, é isso. Nós temos que evitar esse tipo de, em tudo nosso, né, de apego às coisas, de apego à nossa casa, ao nosso carro, a idolatrar, né? Que a partir disso aí nós estamos idolatrando, né? E é o que Deus não quer. Deus quer nos tirar de Siquém, que é lugar de fixar, lugar de patrimônio, e nos levar para Betel, que é a casa de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Eu também vou compartilhar sobre a mensagem 40, pegando o gancho da irmã Eliette, né? Que Jacó, ele amava o que Deus amava, né? Então, se eu amo o que Deus ama, eu também sou abençoada, né? Assim como Jacó foi abençoado em todo o seu percurso, mesmo com tantas dificuldades, e mesmo ele metendo os pés pelas mãos, fazendo do jeito que ele achava que tinha que fazer, né? Mas o Senhor conhecia o coração de Jacó, né? Deus precisava estabelecer um rumo para a vida de Jacó. Então Deus deu para ele uma visão. E que visão, né? É a visão de que ele precisar encabeçar todas as coisas. E é essa visão que o Senhor quer de nós, né? Quer de mim, né? Ele quer que a visão que eu seja governada por essa visão, seja que Deus precisa encabeçar, que Cristo precisa encabeçar todas as coisas, né? E que é através da minha vida, né? Do Deus que está dentro de mim, né? Que Ele vai realizar essa vontade dEle, né? Se eu me sujeitar a Deus, se eu me sujeitar a Deus através da palavra, né, o Senhor vai poder me governar, o Senhor vai me governar, o Senhor vai me domar, né? Porque eu acho que a nossa alma é a parte mais difícil, né, de ser transformada, a nossa alma, né? E muitas vezes tem que ser falada assim, precisa ser domada mesmo, né? E a visão que tem que me controlar é exatamente a visão da vontade de Deus, né? Isso significa perder minha liberdade, perder a minha capacidade, perder minhas vontades, né? E quando a irmã falou sobre Gênesis 32, do versículo 9 ao 12, ela falou sobre a questão que Jacó, ele aqui no versículo 9, do 9 ao 12, eu vou ler um pedaço. A irmã ganhou um sentimento, e um sentimento que ganhei foi esse, né? Que muitas vezes, muitas não, eu estou falando de mim, né? Que a minha capacidade é tão grande, eu acho que a minha capacidade é tão grande, que até na hora de orar, eu oro em cima da minha capacidade. Né? Eu oro usando a minha capacidade. Mas eu sei que eu sou um vaso e eu contenho a vida de Deus dentro de mim. Então, se eu estou perto da palavra, se eu tenho a palavra de Deus comigo, eu preciso orar na palavra. É o que a gente tem hoje, a ferramenta que é a imersão, né? A imersão, ela está trabalhando em nós, está nos mostrando que é através da palavra que eu preciso fazer as minhas orações. E essa situação agora, né, mexe muito com a gente, que é a questão da gente liberar o filho da gente, né, os filhos, né.
da Ana Clara ter saído agora, tá lá em São Paulo, e o Senhor me mostrou através de Jacó, né? Que no versículo 9 de Gênesis 32, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste. Então, a oração que ele fez foi baseada no que Deus falou com ele. Né? Então, assim, eu não tenho que me preocupar em saber o que eu vou orar para Deus proteger minha filha lá, onde eu não sei o que ela está fazendo, onde ela está, que rua que ela está andando. Agora tem uma tal de uma virose lá, um vírus, Mpox, que está assolando São Paulo. Então, assim, a minha oração hoje precisa ser em cima da palavra de Deus, né? E isso ganhou muito, não só a questão da Ana Clara estar longe, né? Mas por o Senhor trabalhar a minha capacidade, porque eu posso estar orando não sobre aquilo que Deus quer para a minha vida, ou para a vida dos meus entes, né? Mas eu preciso orar porque o capaz não é eu. Quem tem que ser capaz é o Deus que vive em mim. Né? Por isso, hoje, eu ganhei muito nessa mensagem, quando o Jacó disse que o que Deus disseste, né? A oração dele foi em cima do que Deus falou para ele. E no final ele foi abençoado. A gente está aqui, irmãos, mas nós estamos aqui passando por lutas, por dificuldades, mas o final, todo mundo aqui, tenho certeza, busca a bênção. Ninguém está aqui para sofrer. Está todo mundo aqui buscando bênção, né? E esse sofrimento é o caminho para a bênção, é o caminho que nos leva à bênção, né? Amém. Foi essa parte que eu ganhei bastante assim na conferência e pelas situações que a gente vem passando com relação a liberar a Ana Clara, né? O Senhor vem trabalhando no nosso coração, como o irmão falou, da gente ter a gente idolatra tudo na nossa vida, a gente idolatra o trabalho, a gente idolatra a casa linda, maravilhosa que eu consegui, o carro novo do ano, mas a gente também idolatra as pessoas, né? E eu falo para vocês, um ídolo meu é minha filha, né? E como é difícil a gente liberar mãe, né? Quem é mãe aqui sabe que eu estou falando, né? Assim, como é difícil um coração de uma mãe falar assim: toma, Senhor, é teu. E eu fiz isso, eu coloquei a Ana Clara nas mãos do Senhor, porque antes era difícil até para liberar ela para ir ali em Nanuque, fazer posso orar por você com os irmãos, né? A gente, não, você não vai não, para quê? Vai pegar a estrada? Não, você está aqui, está bom, aqui a obra, você já está servindo ali, você está fazendo, posso orar por você nas ruas de Carlos Chagas, mas é aquela visão que a gente tem, né? Que a gente está dentro de um poço, né? Garrado dentro de um poço, e a gente olha para cima e a gente vê só aquela rodinha assim, né? Mas hoje o Senhor alargou a minha visão, né? O Senhor me alargou a visão. Eu sei que a visão que nós temos que ter não é do poço, mas é a obra do Senhor, como um todo, onde for, né? O Senhor tá fazendo a sua obra. Amém. Amém. É difícil para todo mundo, né? Senhor Jesus. Me ganhou muito nessa conferência a questão da tragédia que aconteceu na família de Jacó, né? Isso me impactou muito, porque muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus. Assim, Jacó sabia a vontade de Deus. Deus falou: você vai voltar para Betel. Ele prometeu a Deus que voltava para Betel. O Senhor foi lá e lembrou ele da promessa, e ele foi a caminho de Betel, diante de tantas circunstâncias, porque quando ele resolveu sair, ele foi informado que o irmão dele estava vindo com 400 homens. Ele saiu de casa, o irmão dele queria matá-lo. E agora, por que o irmão dele vai vir e nem vem sozinho, com 400 homens? Então, aquilo ele tremeu. Então, ele começou a depender de Deus, a orar e articular. Porque
Nós somos assim. Nós oramos, mas ainda confiamos nas nossas artimanhas, né? Vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, isso que Jacó foi fazendo. Mas no caminho, né, Deus já tinha preparado tudo e ele ainda ficava tentando fazer algo que nem precisava ter feito nada. Ainda despendeu de uma fortuna para presentear o irmão, para aplacar a ira do irmão. E não precisava nada daquilo. Mas, por fim, ele, em vez de tomar o rumo de Betel, ele parou em Siquém. Ainda lá comprou terra, ainda ficou lá, e aí precisou de uma tragédia. Então, eu apliquei na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós recebemos uma visão de Deus, conhecemos a vontade de Deus, sabemos claramente que Deus tem falado conosco pela sua palavra, e nós tomamos decisões contrárias. Resolvemos ficar no nosso conforto, no nosso cantinho, e aí foi preciso uma tragédia na vida de Jacó. A filha dele foi tomada, né, por um homem ali em Siquém, e Jacó ficou inerte, ficou ali sem tomar nenhuma decisão, e aí os filhos tiveram que agir, porque o pai não tomava uma decisão, o pai não agiu. E aí os filhos tomaram uma decisão e mataram todos os homens daquela cidade. Então foi uma tragédia enorme ali. Mas daí Jacó despertou e viu a necessidade de voltar para Betel, que era a casa de Deus. Então, o que eu ganhei nessa situação toda, irmãos, é que nós não precisamos deixar acontecer uma tragédia para a gente ouvir a voz de Deus. Né? Deus tem falado, conferências após conferências, reuniões após reuniões, todo sábado, todo domingo a gente está ouvindo a palavra, durante a semana a gente está lendo o alimento diário. Não vamos esperar nenhuma tragédia nas nossas vidas, né? Vamos obedecer. A palavra tem sido clara para nós. Amém. Amém. Durante, né, a conferência, o Senhor falou comigo a todo momento. Desde o trajeto, né, que era uma viagem para durar 16, 18 horas aproximadamente, a nossa durou 26. E ao invés de murmurar, de questionar, eu louvava ao Senhor, né? Às vezes é um livramento, né? Às vezes o Senhor quer trabalhar em nós a nossa paciência, a nossa mansidão. E assim já fui ganhando, né? E pedi ao Senhor que abrisse o meu coração para que eu colhesse o melhor que Ele tinha para mim naquele momento. E quando eu cheguei lá, mais impactada eu fiquei, né? São muitas pessoas, né? Não sei nem estimadamente quantas são. Mas tudo flui, gente, de uma maneira tão calma, tão mansa. Eu não via ninguém correndo, né, para ocupar os primeiros lugares nas filas, para comer, né, que a gente transforma na hora da comida, né? Ninguém, aquela mansidão. Durante o momento lá de partir, né, do pão, do compartilhar, eu falei, nossa, aí o pessoal falou assim, nós vamos louvando enquanto, né, a gente vai partilhando, né, participando da mesa. Eu falei, nossa, já louvou agora para esse tanto de gente. Aí, de repente, Claudinha falou assim, esse pessoal que já está em pé, todo mundo já recebeu. Eu falei, não, 90% já. Então, já estava no segundo louvor ainda, né? Então, tudo flui com muita mansidão, né? E o Senhor já foi falando comigo. Eu já tive em outras esferas com tantas pessoas, ou até mais, mas assim, até brigar por lugares, né? Pela ocupar os primeiros lugares na fila, eu já presenciei. E lá tudo com muita paz, muita tranquilidade, muito amor, né? Durante a equipe de limpeza, que o segundo dia, né, foi da nossa região, mais impactada eu fiquei, porque os jovens que dão comando, né? E quando eu vi aquele tanto de pessoas mais idosas, né, sendo submissas ao comando dos jovens, vassourinha na mão, rodinho, paninho,
o Senhor mais uma vez, né? Eu servindo ali, muito emocionada com o que eu estava presenciando. E quando chegou, né, no desfrute da palavra, né, quanta luz eu tenho ganhado, né, com esse compartilhar da palavra. E o título era Transformados para Reinar. Quem quer transformar? Logo eu. Eu. Aí o irmão Pedro falou, transformar é mudar de forma, né? É transpor. Você quer ser mudado de forma, né? Mudar de postura. Aí ele remeteu, né, a metáfora da azeitona, que para transformar em azeite ela tem que ser espremida, né? Aí você quer ser espremido, passar por provações. Nossa, eu senti meu coração batendo dentro da orelha. Falei, Senhor, eu acho que eu não estou preparado. Mas o Senhor me mostrou durante toda a partilha da palavra com a história de Jacó, que quando a gente tem o coração voltado para o Senhor, e eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, um dia nós dissemos sim ao Senhor, né? E quem põe a mão no arado, né, não pode olhar para trás. Então eu quero realmente ser transformada, eu quero realmente ser espremida, passar pelas provações, mas eu ganhar de Deus essa resiliência, né, para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, porque eu desejo o céu. Amém? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É difícil, né, a gente chegar aqui na frente e falar o que a gente ganhou nesses dias de conferência. Mas a conferência, ela é um divisor de águas na nossa vida, né? E quando nós começamos a ver quem foi Jacó, toda hora eu brincava comigo mesma e falava assim, eu sou essa Jacozinha, né? Eu tenho ainda muitas treitas dentro de mim. E quando Dulce falou aqui a respeito de Jacó, quando ele foi fazendo o jeitinho dele para o encontro do irmão, eu até brinquei lá com Sueli, né? Ou melhor, Sueli brincou comigo. Eu que não quero ir na frente, que Jacó colocou as servas dele para o encontro do irmão dele, que ele achava que queria matar ele, né? Ele colocou as servas, colocou os filhos das servas na primeira linha, na segunda linha ele colocou Lia com os filhos, na última linha que chegou ele e a família e Raquel, né? Então, assim, todos nós temos o nosso jeitinho para caminhar nessa terra, né? Mas só que Deus quer eliminar todo esse jeitinho nosso. O Senhor quer produzir em nós uma nova pessoa, uma pessoa realmente transformada. Tudo que provém de Jacó tem que ser tirado de nós, né? Tudo que provém do nosso jeitinho natural tem que tirar de nós. E nessa conferência eu toquei muito foi na questão da visão. Eu preciso ter uma visão. Eu preciso saber a qual Deus eu estou servindo. Eu não posso ser ludibriada, né, por tudo aquilo que o mundo me oferece. Mas eu preciso ter essa garra de Jacó. Jacó era suplantador, ele era trapaceiro, ele fazia o que ele podia para passar as pessoas, né, vamos dizer, no fundo da agulha. Só que para um trapaceiro, sempre há um trapaceiro e meio. Ele encontrou o tio dele, que era pior do que ele. E botou, como diz o outro, botou ele no bolso, né? Então, gente, todas as coisas que acontecem conosco nessa vida, nós não podemos murmurar, porque tudo tem um propósito. Jesus, o Senhor, quer nos transformar e quer mudar o nosso nome, assim como ele mudou o nome de Jacó. Jacó, desde o ventre, ele lutava com o irmão dele, né? Querendo nascer primeiro, né? Porque ele amava o direito de primogenitura. E hoje, nós precisamos também amar esse direito de primogenitura, esse direito de poder reinar com o Senhor. Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos, né? Mas esse reinar é para os escolhidos, é para aqueles que realmente lutam para receber o reino, né? E eu quero ser uma dessa. Então, toda a palavra que foi falada lá em relação a Jacó, tudo isso eu ganhei que o Senhor, ele por meio das ferramentas, ele quer nos transformar. É por meio das ferramentas, igual a Ana falou. Hoje eu já não preciso mais chegar diante do Senhor e fazer aquela oração com as minhas palavras, o que eu penso, o que eu acho. Gente, o que nós precisamos é pegar a imersão.
que é a pura palavra, e orar em cima da imersão. Isso aí vai nos transformando dia a dia, né? E vai nos fazendo fazer aquilo que está no coração de Deus, que é nos transformar. Eu ganhei muito, que a minha visão hoje precisa. Eu quero reinar, mas para eu reinar, eu preciso ser transformada. Gente, quanta coisa há em nós que precisa ser transformada, né? Quanta coisa há em mim que ainda desagrada a Deus. Eu tenho tempo para tudo, mas menos para posicionar para as coisas do Senhor. Eu quero tudo, mas menos as coisas do Senhor. Ou seja, nós todos temos a porção de Jacó. Só que Jacó amava o Senhor. E o Senhor, ele ama o coração que ama ele, que ama as coisas dele. E uma das coisas que eu ganhei, o que o Senhor ama nessa terra? Ele ama pessoas. E eu preciso amar as pessoas. E para que eu possa trabalhar essa resiliência na minha vida, começa pelo servir da igreja. Irmão, se eu não estiver embutida em algum serviço da igreja, eu não vou ser trabalhada na questão do amor. Porque é aqui, servindo com os irmãos, é que nós vamos ver as nossas diferenças. Né? Eu quero varrer assim, o outro quer varrer assim. Eu quero sair para pregar o evangelho 5 horas, o outro acha que não, que o melhor é 6 horas da manhã. Enfim, o Senhor quer aperfeiçoar esse amor em cada um de nós por meio dos serviços. E Jacó foi aperfeiçoado, irmãos, por meio das lutas, por meio das dificuldades, mas ele tornou-se Israel. E é o que eu almejo na minha vida, e eu creio que todo mundo que está aqui almeja um dia reinar com o Senhor e sermos transformados por meio da palavra. Jesus é o Senhor. Tem mais alguém aí? Levanta logo. Antes que nós chamamos pelo nome, né? Deus nos chamou pelo nome. Tem mais, viu? Falei assim, eu vou levantar logo, senão toda vez que teve a revisão lá, eu falei assim, vou falar, mas não falava nada. Eu ganhei muito, principalmente, igual o Flávio falou, sobre o voto, né? Que Jacó fez ao Senhor. E às vezes a gente faz esse voto e essa promessa brincando, uma brincadeira. Eu lembro que eu fui para a conferência de jovens com Ana, e aí eu cheguei e até compartilhei, e esse foi meu coração diante da conferência. Eu amei toda a conferência. Só que eu não consegui desfrutar muito da palavra por conta de Ana. E eu lembro que eu falei que, nossa, a conferência foi maravilhosa. Mas na hora da palavra eu não consegui desfrutar. E falei isso com o Senhor. Falei, Senhor, eu queria desfrutar, mas eu não consegui. E o Senhor falou, não seja por isso. Agora eu vou te dar a oportunidade. E às vezes essa oportunidade, a gente é igual Jacó, quer ser o esperto, né? Mas essa oportunidade, Senhor, eu tinha que deixar a Ana com meu marido e ir para a conferência. E a gente quer ser mais, não, Senhor, faz as coisas direito, mas assim também não dá, não. Deixar ela, vou deixar, né? Do jeito que eu só peguei essa menina, não dá certo, não, mas a gente tem que abrir mão, né? E aí, diante de toda a conferência, eu vi o cuidado do Senhor comigo. Eu consegui ouvir todas as mensagens sem me distrair e realmente ganhar do Senhor. E eu percebi como que eu sou Jacó. E ali cheia de, principalmente depois que eu tive Ana, eu comecei a dar muita desculpa, né? Mas eu estou muito cansada, mas eu tenho filho, não tem porquê. E aí eu fui ficando cada vez mais afastada. Cada vez eu fui me distanciando dos irmãos, do viver, por minhas desculpas, né? Por ser Jacó, querer dar mais desperto do que o Senhor. Mas o Senhor usa um Labão, viu? Porque um dia um irmão, eu não lembro quem é o irmão, mas ele foi um Labão. Ele falou assim, o Senhor não quer ver sua dificuldade, Ele quer ver o seu coração. Se você tiver o coração, o Senhor faz o resto. E depois disso, realmente o Senhor alegrou meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu lembro que eu estava, Flávio, eu vim um dia para a reunião, e eu desesperada, eu chorava e falava com Dulce e Flávio, mas, irmão, eu estou aqui, eu quero estar aqui, mas eu não estou conseguindo sentir o Senhor, não estou conseguindo, desesperada. Mas o Senhor queria ver isso, né? O Senhor queria ver meu coração. E ali o Senhor me voltou o Senhor e me fez entender que o Senhor não quer que eu viva passivamente. O Senhor não quer que eu viva só para o meu bem próprio. O que é o meu bem próprio? Eu estar nas reuniões, eu querer ser cuidada pelos irmãos, eu querer ser abençoada pelo Senhor, mas eu continuar sem fazer nada, sem ter responsabilidade. O Senhor não quer que eu viva passivamente. O Senhor quer que eu tenha responsabilidade,
dizer eis-me aqui, né? Estar nas reuniões, estar envolvida no serviço, na casa de adolescente, orar pelas pessoas, igual o irmão falou, amar cuidar de vidas, porque não adianta, né, ser transformado sem amar cuidar de vidas. E, para isso, a gente precisa sofrer, assim como Jacó sofreu 20 anos, né? E aí o Senhor ele vai nos espremer. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem uma área que precisa ser tratada, e o Senhor ele vai usar isso. E para ser transformado, eu preciso sofrer, para me tornar resiliente, para fazer o propósito dele, que é me tornar príncipe de Israel, né? E é só nesse viver que a gente consegue ser transformado. E é só pelo Senhor. E o Senhor ele tem tratado, né? Minha dificuldade, principalmente essa. Porque eu tenho muita dificuldade, que eu falo assim, gente, aqui a gente é exposto. Fala assim, aquela irmãzinha está compartilhando, mas a vida dela lá está. Mas o Senhor, ele tem cuidado dos mínimos detalhes, né? Diana também. Eu estava brincando no ônibus. Eu cheguei lá, Ana não vai nem me conhecer. Ela está nervosa comigo, o trem tá. Mas foi totalmente diferente, né? Ela me tratou com tanto carinho, com tanto amor, que parece que eu não tinha nem viajado. Então, o Senhor, ele, se a gente se apresentar para o Senhor, ele faz o resto. Ele transforma, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que se apresentar sabendo que está sujeito a todo esse sofrimento, né? Mas esse sofrimento é para nos tornar esse príncipe de Israel, né? É isso que eu ganhei. Amém. Mais alguém? Amém, irmãos. São muitos pontos, né? Se todo mundo for compartilhar um pouquinho, acho que a gente vai virar o dia, a noite aqui. São muitas pérolas que foram, que a gente ganhou nessa conferência. Outro dia, Fida foi questionado por Fida questionou uma sobrinha, né? A respeito da arca. O que ela sabia a respeito da arca? Aí ela falou, tio, eu sei aí que é um barco, né, que Noé chegou, encheu de bichinho, levou lá e tal, e ficou assim mesmo. E a gente vê que cada personagem da Bíblia, ele tem um ponto forte, ele teve a sua história, teve alguma coisa que marcou, né? Jó foi tinha uma fé inabalável, foi provado que a fé dele foi provada, assim como Jacó também, né? Ele foi provado. Ó Senhor Jesus, me dá a palavra, Senhor. Na hora que a gente vê, realmente é muito difícil. As coisas que a gente quer falar, a gente fala outra e vai fugindo, mas amém. Ver se eu consigo colocar o sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Jacó, todo mundo já sabe mais ou menos a história dele, né? O dele foi o direito de primogenitura que ele queria, porque queria. Todo mundo conhece, a gente quando não conhece a palavra de direito, só sabe aquele ali principal, a Jacozada. Ele lutou pelo direito de primogenitura, trocou pelo prato de lentilha e tal. Mas nós precisamos saber mais, procurar conhecer mais a palavra para saber o que de fato o Senhor queria com aquilo ali. Jacó, depois que passou por aquela situação toda com o Esaú, o irmão dele, ele teve que sair, fugido, com medo, foi lá para a terra lá do tio dele, o Labão. Ele trabalhou 14 anos, não é isso, irmão? De graça, por amor a Raquel. Ele foi enganado, né? Nos primeiros 7 anos, o Labão entregou a Lia. Ele achou que ia receber como forma de pagamento o casamento com Raquel, mas ele recebeu a Lia. Daí, 7 anos, ele teve que trabalhar mais esse tempo para o Labão, para receber realmente como pagamento o amor da vida dele, que era a Raquel. E depois que ele passou por isso tudo, de voltar, essa parte que os irmãos já contaram, que ele voltou lá para Siquém, a esposa dele era idólatra, né? A que ele mais amava era idólatra e não fazia a vontade do Senhor, né? Aí, hoje, o irmão, na imersão, no finalzinho, está falando aqui, do ponto 1, né? Que Deus chamou Jacó, mostrando que seu destino era Betel, a edificação da casa de Deus. Se esquecemos da nossa consagração e do compromisso que fizemos de cooperar para fazer a vontade de Deus, ele nos cobrará e nos fará voltar a Betel. Esse ponto de consagração foi um dos pontos que me tocou muito. O Senhor vai nos cobrar essa consagração, né? Um dia eu consagrei a minha família ao Senhor. Um dia eu consagrei a minha casa ao Senhor.
Então, o Senhor ele vai me cobrar isso aí. E o que eu tenho feito para estar ajudando a trazer essa salvação para minha família, né? Então, é isso, né, irmãos? A gente tem que lutar por esse direito que a gente tem para o Senhor nos cobrar aquilo que a gente prometeu e a gente pagar aquilo que a gente prometeu, né? A minha promessa é essa, que a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor e está tudo consagrado a Ele. Gostaria de falar mais, de destrinchar mais, mas o nervosismo realmente toma conta da gente. Amém. Bem, é a porção de cada um, né, irmãos? E nós não vamos fechar com os compartilhares aqui, não vamos ter compartilhar em grupo. E a respeito da conferência, cada conferência é única. Se você perder uma conferência, nunca mais você vai ter aquela. Estávamos lá, falei com o Cleomar, é impossível você replicar ou você explicar a esfera. Você vive, é impossível falar para você, você precisa estar lá. Então nós encorajamos aqueles que ainda não estiveram, façam um esforço, pague um preço, tá? Para estar pelo menos em uma conferência na instância. É um marco, é um divisor de águas na nossa vida. Tá? Como as irmãs compartilharam aí, você, desde o serviço até a palavra que é falada, tudo você vê a mão de Deus e a direção de Deus ali. Então, nós que realmente saímos daqui com esse propósito, como a irmã compartilhou, houve um atraso muito grande na viagem, mas graças ao Senhor, né, acidentes na estrada, talvez não, o Senhor nos guarda, não era o momento, estamos passando ali, então, seja Deus atrasa, Deus faz algo acontecer para que nós sejamos guardados. Deus tem o tempo dele, nós temos o nosso, mas o tempo nosso, não é isso? É muito limitado. O tempo de Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Então, nós vimos ali a experiência de Jacó, inclusive vai ser o título do alimento diário do próximo semestre, transformado para reinar. E todos nós nos vemos em Jacó, tá? Deus ele trabalhou em Abraão de uma maneira, Deus trabalhou em Isaac de outra maneira, mas em Jacó, irmãos, é o maior representante nosso. Eu falo o seguinte, é Jacó no Velho Testamento e Pedro no Novo Testamento. Nós nos identificamos com eles nas experiências, como eles eram. Então, de uma forma bem breve, essa história de Jacó são muitos pontos, tem muita pepita para ser cavada aí. Isso nós vamos fazer também no Alimento Diário que virá na próxima série. Tá? Mas resumindo de uma forma bem rápida, irmãos. Jacó, por que Deus escolheu Jacó? Aí você fala, Deus escolhe um trapaceiro? Deus escolhe. Porque o nome Jacó é o quê? Suplantador. Suplantador é impostor. Suplantador é aquele sabe aquele, como o Fida fala, malandrinho, né? Aquele que gosta de levar vantagem. Tanto que ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão Esaú. E um dos significados do nome Jacó é aquele que segura o calcanhar. Irmãos, Deus escolheu Jacó. Não porque ele era quem era. Deus escolheu Jacó porque Jacó tinha um coração. Transformar, Deus nos transforma. Agora, te dá um coração que busca Ele, irmãos, é outra coisa. Quando nós temos esse coração, Deus move céus e terra. Deus nos transforma, Deus faz as coisas acontecerem. Então, Jacó nasce no capítulo 25, você sabe muito bem disso. Isso ali já começa o tumulto, já começa a situação ali. Jacó usurpa o direito de primogenitura de Esaú. Mas não porque ele queria, irmãos. Ele queria algo para ele próprio. Ele queria uma bênção. Ele queria ser abençoado. Irmãos, é uma luta diária. Nós que lutamos pelo reino, nós sabemos disso, é uma luta. Lutar pela bênção de Deus, lutar por aquilo que Jacó amava ou que Deus amava. Se eu e você, nós amamos o que Deus ama, nós seremos abençoados. Você quer ser abençoado? Ama o que Deus ama. Busca o que Deus busca. Aí você será abençoado. Então ali ele já usurpa, né, de forma não adequada o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, capítulo 25 de Gênesis.
Aí, irmãos, depois começa a confusão. Esaú quer matá-lo, Jacó precisa de fugir. Nunca saiu de casa, nunca teve experiência fora. E, irmãos, Jacó era o filhinho da mamãe. Jacó era o filhinho da mamãe, você sabe disso. Você sabe que ele era amado pela sua mãe, enquanto Isaac amava Esaú, né? Rebeca amava Jacó. Ele era filhinho da mamãe e até um determinado momento Deus teve que mover as águas para ele sair. Às vezes, irmãos, nós somos como Jacó também, né? No nosso comodismo, na nossa vida, com as nossas coisas. E Deus tem um chamamento lá fora. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te chamar. Às vezes nós não queremos sair, mas às vezes alguma coisa ou outra acontece para nos levar a sair. E ele sai, ali ele tem um sonho em capítulo 28, né? Nós já vimos sobre isso, ele tem um sonho. Versículo 12, capítulo 28, fala: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13 de Gênesis 28 fala o seguinte: perto dele estava o Senhor, e lhe disse. A todo momento Deus estava com Jacó. Até mesmo no momento em que ele estava no deserto, sozinho, irmãos. Pensa você no deserto, não tem um GPS, não tem uma bússola, não tem uma forma de se direcionar para onde vai. Qual que é a direção? Vou para onde, irmãos? No deserto. Aí Jacó dorme e ele sonha. Ou seja, aí Deus, quando ele tem esse sonho, Deus fala com ele o seguinte: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16, despertado Jacó do sono disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Quantas vezes o Senhor está numa situação e nós não sabemos? Quantas vezes algo acontece, você murmura e você questiona? Jacó poderia ter murmurado e questionado. Ah, mas perseguição do meu irmão no deserto, sair de casa, não tem nada dando certo. Irmãos, ele teve essa visão. Deus está neste lugar. Toda situação que nos sobrevém, nós precisamos ter essa visão. Deus está nesse lugar. E eu não o sabia. Ele não tinha essa experiência com Deus ainda. Ele não tinha essa comunhão, esse contato. Então, irmãos, que o Senhor nos leve também a ter essa experiência. E o versículo 17 fala: e temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Ali ele erigiu a pedra e aquele lugar se chamou Betel. Betel, como falou, é a casa de Deus. Aí, irmãos, prossegue, ele chega na casa na terra do seu, né, do seu parente, de Labão. Irmãos, tio, então nós vimos o seguinte: Jacó era esperto? Era. Mas para todo esperto há um esperto e meio. Para todo esperto há um esperto e meio. Todo mundo tem um Labão que merece. Todo mundo tem um Labão que merece, meu irmão. Talvez o seu patrão, o seu colega, o seu funcionário. Irmãos, todos nós temos um Labão para tratar conosco. Deus usa os Labões para tratar conosco. Então, ao invés de você reclamar dele, ore por ele. Você sabe quem é o seu Labão. Precisa falar, né? Talvez até esposo aí. Então, irmãos, Deus usa, aí Jacó, muito esperto, Jacó chega na terra, o olho dele já cresce em Raquel. Opa, bonita, formosa. Aí ele conversa com Labão. E é interessante que ele fala para Labão quem que ele queria. Ele não deixou isso oculto. Eu quero Raquel. Aí Labão falou o seguinte: nós somos parentes, por acaso você vai trabalhar para mim de graça? Fala o teu preço. Ele fala: eu vou trabalhar para você em troca de Raquel. Ele deixou claro, mas Labão, mais malandro, não falou nada. Deixou ele trabalhar 7 anos, irmãos. E a Bíblia fala que 7 anos passou rápido. Passaram rápido. Por que passaram rápido? Porque quando você faz algo que você ama, os dias passam muito rápido. Não é sacrifício. Estar na instância esse tanto de dia, irmãos, não é um sacrifício. É algo prazeroso, porque passa até rápido, porque você ama estar ali. Então, quando nós servimos ao Senhor, quando nós amamos servir o Senhor, passa rápido. Passa rápido. Passou 7 anos rápido. Jacó falou: vou receber a minha recompensa, aleluia, minha amada. Labão monta uma festa. De repente, no escuro, né? Ele ali vem, não é Raquel, é Lia, e ele acorda e falou: opa, o que é isso? É Lia. Vai reclamar com Labão, irmãos? Um trapaceiro reclamando com o outro mais trapaceiro. Você já viu 2 trapaceiros negociando, não?
Irmão, não sai negócio, não sai negócio. É um querendo levar vantagem no outro, sobre o outro. Então, irmãos, aí que Labão fala, eu esqueci de falar com você, esse detalhe importante, há 7 anos atrás, aqui na nossa terra, nós não entregamos a mais nova primeiro, é a mais velha. Imagina Jacó olhando para Labão, rapaz. Não, tá bom, mas eu amo Raquel, ainda vou trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos de graça, porque ele amava. Irmãos, quando nós servimos ao Senhor por uma causa, nós não requisitamos nada em troca. O amor nos move, o desejo de agradar o coração de Deus nos move, e nós não requisitamos nada para nós mesmos. E é interessante, que eu preciso terminar aqui. É interessante que no capítulo, aí, algo que me chamou bastante atenção também, que além de trabalhar 14 anos de graça, aí chega em determinado momento e falou, opa, eu tenho que ter alguma coisa. Né? Se eu preciso voltar com algo. É a mesma coisa você trabalhar e volta sem nada nas mãos, eu preciso. Aí tem uma comunhão os dois, vamos negociar o que vai ser seu, o que vai ser meu. Aí olha para o rebanho de Labão, né, Flávio? Aí pensa para você ver, irmãos, eu estou aplicando, não era isso, mas para você entender, você que trabalha com gado, um gado branco, gado Nelore, por exemplo. Aí eu falo com você, a partir de hoje, todo gado que nascer listrado é meu. É uma zebra. Não tinha nenhuma perspectiva disso acontecer. Labão tão esperto, falou, não, tá bom. A partir de hoje, todo gado que nascer salpicado, você sabe da história, listrado, manchado, malhado, pintado, é seu. Porque só tinha gado branco, não tinha nenhuma perspectiva de nascer nada fora disso. Mas é interessante que o versículo 12 do capítulo 31 fala assim, algo que a gente precisa ganhar também. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Olha só isso aqui, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Nós muitas vezes nos sentimos injustiçados. E por nos sentirmos injustiçados ou defraudados, nós queremos requisitar isso, não é isso? Nós queremos agir de uma certa forma para requisitar um direito que é nosso. Irmãos, mas Jacó não agiu dessa forma. Porque aqui é o próprio Deus falando o seguinte, olha, eu vejo tudo que Labão está te fazendo. Não precisa de você questionar ou murmurar, não, eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo defraudado, estão fazendo isso comigo, estão fazendo isso. Não, irmãos, não precisa. Deus está vendo. E quando Ele está vendo, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Não precisa de você pôr sua mão, não precisa de você se desgastar, não precisa de você entrar em um estado de depressão, um estado de pânico, porque alguém está fazendo algo com você. Deus está vendo e Ele é o reto juiz, é Ele que julga todas as coisas. Nós que cremos no Senhor e servimos a Ele, nós precisamos crer pela fé, irmãos, que nós não precisamos fazer nada. Deus está vendo e mais cedo ou mais tarde Ele vai agir. A ponto que quando Deus encontra com Labão, Deus fala o seguinte... Deus fala com o próprio Labão, fala o seguinte, olha, não faças mal nem bem a Jacó. Irmãos, aí Deus entra na história. E Deus abençoa Jacó por 6 anos. Ao total foram 20 anos, 14 trabalhando de graça e 6 anos que Deus o enriqueceu. Deus o abençoou. Deus, irmãos, instituiu tudo o que ele tinha. De um homem que era suplantador. Deus o abençoou. Por quê? Porque Jacó tinha um coração. Aí está na hora de eu sair da terra do meu tio, voltar para a terra da minha parentela. Aí Jacó falou, e agora que eu vou encontrar o meu irmão? Que há uma batalha muito grande entre nós, ele queria me matar, e agora como é que eu chego perto dele? Aí ele envia os presentes. Irmãos, tudo que Deus deu para ele, é interessante, isso tudo que Deus deu para ele, que eram os rebanhos, Jacó iria dar para apaziguar a fúria do irmão contra ele. Não precisava disso. Não precisava de presente, não precisava, irmãos, desse jeitinho que Jacó deu.
Aí ele enviou o primeiro rebanho e falou com o primeiro servo: vai, encontra ele. Quando você encontrar Esaú, fala o seguinte: olha, o teu servo Jacó. Falou, deixa eu falar que eu sou servo dele para apaziguar o coração dele, porque ele ainda está vindo com fúria para me encontrar. Aí o primeiro servo volta e fala o seguinte: o Jacó, é o seguinte, encontramos com ele, falamos, eu estou aplicando, falamos o que você quis que nós falássemos, mas é o seguinte, ele está vindo com 400 homens. Aí matou Jacó. Espera aí, por que eu, para dar um abraço ao meu irmão, preciso de 400 homens com ele? Ele não está vindo com boa intenção. Ele não está vindo com boa intenção. Irmãos, aí ele envia o primeiro rebanho, envia o segundo rebanho, envia o terceiro rebanho, envia a mulher. É interessante, para nascer ele queria nascer primeiro. Agora, para encontrar Esaú, ele não queria chegar primeiro, ele queria ficar por último. Nós somos assim. Para a bênção, nós queremos estar primeiro. Agora, para servir o Senhor, para ir para uma obra de expansão, para ir para a pregação do evangelho, nós sempre ficamos por último. Nós sempre ficamos por último. Nós sempre mandamos alguém na frente, né? Assim Jacó fez. Vai primeiro, ou seja, irmãos, ele era tão esperto que ele mandou as mulheres e os próprios filhos ao encontro de um camarada que sabe lá o que ele poderia fazer com os filhos e com as mulheres? Irmãos, é isso, o velho homem é isso. O velho homem só pensa em si mesmo. Só pensa no seu bem-estar e na sua própria segurança. Envia um, envia outro. Aí ele transpõe o val de Jaboque. Quando ele passa, ele achando que ele ficaria livre. Mas, irmãos, quem iria tratar com ele não estava lá, já estava aguardando ele ficar sozinho, cara. Quem iria tratar com Jacó? Não foi Esaú, foi Deus. Então, quando Deus encontra ele sozinho, meu irmão, aí as coisas acontecem. Aí, irmãos, Deus encontra Jacó e Deus trata com Jacó. E é interessante que lutou a noite inteira. E a Bíblia deixa bem claro que se ele não tocasse na articulação da coxa, isso não é blasfêmia. Isso não é nós estamos inventando isso aqui, nós já lemos sobre isso. O anjo, que era a corporificação de Deus, não suportaria a luta contra Jacó. Jacó venceria. Irmãos, em um determinado momento que nós, hora ou outra, temos vencido Deus. Não, isso não é heresia, mas hora ou outra nós temos vencido Deus com a nossa própria capacidade. Deus encontra Jacó, Deus luta com Jacó no val, né? Não é isso? No val de Jaboque ali. Aí, irmãos, mas antes disso, no capítulo 32, versículo 1 e 2 fala o seguinte: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim, que significa 2 acampamentos. Esaú vindo com 400 homens, Jacó indo com quem? Mulher e menino e rebanho. Mas Deus mostra para ele, irmãos, que haviam anjos acampados, com 2 acampamentos para o guardar. Então, irmãos, Deus envia anjos também para nos guardar. Às vezes você está sozinho, você está passando por situações, há anjos que nos guardam. Anjos são a nosso favor, anjos foram criados para nos servir. Então você não está sozinho, você não está esquecido, você não está a mercê. Tem anjos ao seu redor. Anjos que acampam em torno daqueles que amam a Deus. Aí tá bom, irmãos, para concluir aqui que eu preciso. Aí Jacó é tratado por Deus, não é isso? Deus trata Jacó. Aí no capítulo 33, fala o seguinte: aquele lugar chamou, capítulo 32, Deus muda o nome, não é isso? De Jacó, já não é mais Jacó e sim Israel. Israel quer dizer Deus prevalece. Então, de alguém que era um suplantador, um enganador, um fraudulento, Deus transforma ele em Israel, ou seja, aquele que Deus prevaleceu sobre ele. Para que nós tenhamos o nosso nome mudado, Deus precisa prevalecer sobre nós. E há, irmãos, um sinal depois disso, isso é interessante. Depois do sinal, qual que foi o sinal que marcou a vida de Jacó? Que ele mancou. Todos nós, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, um sinal fica na sua vida e na minha. Uma marca fica. Algo acontece. E esse algo, irmãos, marca o resto da sua vida. Experiência com Deus.
Experiência com Deus. E para concluir, aí nós sabemos da história também. Jacó promete voltar para Betel, que era o lugar onde ele havia erigido um altar. Jacó chega em Siquém, muito bom, muito tranquilo, vou comprar uma terra aqui, vou estabelecer a minha morada aqui, e Deus o lembra. Você lembra aquele trato que você fez comigo? Você lembra que quando você estava fugindo do seu irmão, você não tinha ninguém? Eu te socorri, eu te protegi, eu te guardei. Às vezes nós esquecemos. E como nos esquecemos? Às vezes, espiritualmente falando, nós sofremos de amnésia. Há uma amnésia espiritual que paira sobre a cristandade, irmãos, quanto a isso. Nós nos esquecemos do que o Senhor fez por nós. E Jacó prosperou, está bem, está tranquilo. Aí compartilhando hoje aqui o ponto 1 com Fida. Como que Deus te faz voltar para Betel? Como que Deus nos faz voltar a Ele? Quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado, você volta para casa. Você volta para a presença de Deus. Então, irmãos, o que tem dado errado não é que Deus quer maltratar você, quer humilhar. Não, irmãos, o que tem dado errado na sua vida é Deus te chamando de volta. Volta para Betel. Volta para o lugar onde eu te chamei. No lugar onde você fez um trato comigo. Porque se dá tudo certo, meu irmão, você vai embora, né? Você vai embora, você só vai, mas não volta. Quando as coisas dão muito certo, irmãos, não é bom. Não é bom quando as coisas dão tudo certo na sua e na minha vida. Alguma coisa precisa, entenda, dar errado para que nós voltemos para casa. Jacó volta, estabelece um altar, invoca o nome ali, unge ali a pedra com óleo, irmãos, e ali ele estabelece a morada de Deus. E o versículo 10 do capítulo 35 fala o seguinte: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Há muitos pontos, mas como eu disse, no alimento diário nós vamos ruminar sobre eles ainda. Então, irmãos, isso é um breve resumo, tá, da vida de Jacó. E todos nós somos Jacós, tá? Deus precisa tratar, Deus precisa de alguma forma tratar conosco. E não reclame, como Jacó não reclamou. Interessante, nós não vemos Jacó reclamando. Assim como Pedro, nós não vemos Pedro questionando. Esse é um coração. Por mais errado que dê, irmãos, Deus está conosco. Às vezes, irmãos, o errado na nossa vida é o certo de Deus. É o certo de Deus para nos trazer de volta. Porque quer ver levar você a orar mais quando as coisas dão errado. Quer ver você buscar mais o Senhor quando uma coisa ou outra dá errado. Quer ver você se entregar ao Senhor quando as coisas não vão bem. Aí é um desespero. Aí nós nos lembramos de Deus do Deus de Betel. Ah, existe um Deus. Esse Deus vai me socorrer. Deus nos socorre, irmãos. Ele não tem dificuldade quanto a isso. Mas Ele também nos chama volta. Então vamos ser obedientes, né? E vamos permitir que Deus trabalhe em nós. E vamos principalmente, irmãos, abrir o nosso coração. Deus transformou um homem enganador, suplantador, em Israel, em uma nação, em uma das principais e mais poderosas nações do mundo hoje, porque um homem teve o coração para Deus. Então Deus trabalhou nele. Trabalhar em você, irmãos, Deus vai trabalhar de um jeito ou de outro. Mas vamos dar mais liberdade para Deus fazer isso, amém? Lembrando aqui aí já que todos estão olhando, né? Estão atentos, amanhã, às 20 horas, nós teremos uma reunião de atualização, não com a nossa micro-região apenas, mas com toda a região 6. Com todas as igrejas da região 6, Minas e Espírito Santo. Será online, via Zoom, ninguém vai te pedir para falar nada. Fique em paz, ninguém vai chamar, Magno, olha, compartilha um pouco conosco. Ninguém vai falar isso. Mas vamos honrar estar presente. Vamos honrar. Irmãos, isso é obediência. Se você estiver ocupado fazendo alguma coisa, mas esteja ali pelo menos ouvindo. Tem irmãos aqui, e eu sei, e nós sabemos, nunca participaram de uma live dessa, nunca. Não, se você puder ligar a câmera e todos te verem, beleza. E vai ser com toda a região 6. Vai ser os testemunhos das conferências. Mas você não vai precisar falar nada, repito.
Porque tem irmãos que têm medo de entrar e alguém pedir para ele falar. Eu acho que é isso que atrapalha. Não, se eu entrar, vai me ver lá e vai falar, fala alguma coisa. Irmão, ninguém vai fazer isso, fique em paz. Eu te garanto, eu te dou a minha palavra. Tá bom? Ué, já está programado, mas amanhã em especial, como é a última segunda do mês, é com toda a região 6. Então vão ter muitos irmãos, né, Flávio? Ali participando, esteja presente também. Que tal você estar presente? 20 horas. Amém? 2 ou 3 no máximo, amém. Amém? Aí vou falar igual Deus ouviu, viu o que você falou aí agora? Então Deus vai te lembrar. Você lembra o amém que você falou ontem? Ah, você esqueceu, né? O aplicativo, o Zoom, todos aqui acho que sabem usar o Zoom, né? Então baixa o aplicativo e participe, irmãos. É gostoso, você ouve as testemunhas, você ganha encargo, você ganha sentimento. É bom estar presente. Amém? É só clicar no link e entrar, não tem dificuldade. Amém ou não amém? Jesus é o Senhor. Então, faça favor, dá um aviso. Pode vir cá, vem cá. Dá um aviso, dá um aviso. Faça o encargo. E depois que Lohane passar o encargo, nós vamos orar para concluir. Amém? Amém, irmãos? Como o irmão disse, os irmãos veio cheios de energia, cheios de vida. Eu, como capitã, venho aqui convidar todos os irmãos para a Casa de Adolescentes, hoje às 4h15, às 16h15. Estamos aqui esperando todos vocês, porque a Casa de Adolescentes não é só para adolescentes, é para todos nós, para edificar todos nós, todos juntos. E hoje vai ser um momento muito, muito especial, né? Que vem ver, né? Vocês não querem que eu conte, né? Então vem ver. Amém. Fala, vai ter surpresa. Aí todos vêm. Vamos ficar de pé. E o irmão aqui, Tião, vai orar por nós. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Deus, Criador de todos nós, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por nos dispuser a estar na Tua presença. Obrigado pelo ouvir aqui de hoje. Sabemos, Pai, que nós devemos viver em comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor, para que possamos crescer cada vez mais. Sabemos que não devemos segurar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas devemos, Pai, estar multiplicando e fazendo com que a vida dos irmãos, daqueles também que não te conhecem, possa conhecer a verdadeira palavra que vem do Senhor. Ó Deus, sabemos que nós devemos ser transformados a cada dia. Devemos ser moldados, Pai, dentro da Tua vontade. Porque sabemos que nós somos crianças, nós somos pequeninos demais diante do Teu poder. Que a bênção do Senhor possa transformar nossas vidas. Nós possamos, Pai, ter um domingo abençoado. Possamos regressar para nossas casas com a segurança do Senhor. Que o Senhor, por favor, não encha-nos de espírito, não só hoje, mas todos os dias. Nós devemos emergir na Tua palavra, ouvir o Teu santo nome e principalmente falar do Senhor para aqueles que não Te conhecem. Nós devemos ser multiplicadores do Teu reino, do Teu evangelho, da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, ajude-nos a ser pessoas cada vez melhores, porque sabemos que na Tua presença nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém.